Bom, boa noite a todos, boa noite aos encarnados, boa noite aos desencarnados, que sejam todos muito bem-vindos nessa noite e que Jesus possa estar no meio de nós. Amém. Vamos começar lendo a psicografia aqui, que tem o título Vontade e Potência da Alma. Engrandecidos na vontade maior de unir nossos esforços de consolidação do sentimento sumo do amor ao amor universal, fonte suprema e primária de todas as coisas, possamos nos inspirar nas grandiosíssimas lições do mestre Lyonês e de seu continuador Leon Denis, a fim de recondicionarmos a nossa vontade ao ideal do bem. Anulemos a porção inferior de nosso ser primitivo que ainda vacila entre o instinto e a razão, que ainda trava batalhas entre o sentimento e o impulso, que ainda se divide entre a sombra e a luz. Todos nós já estivemos mergulhados no reino das trevas, dentro de nós mesmos, quando na mácula de erros que trazem funestas consequências e agravam nossos martírios. Todos já nos debatemos em pesadelos nas nossas vidas espirituais, ao guerrilhar com supostos inimigos que nada mais eram que o nosso orgulho e egoísmo. Todos já lutamos contra a tendência de estagnação, atraídos pelas quedas morais que nos esfaleceram em sofreguidão. Mas o amor triunfa, mas o amor restaura, mas o amor eleva. E qual de nós não possui em germen a fecundar o coração? Qual ser não é dotado da capacidade de elevação e evolução aos abissais do belo e do perfeito? Qual arrastamento produz o amor, ambiência envolvente que reveste o ser de luz, e nessa transcendência ele incrementa sua vontade de ser feliz, de crescer, de ter paz, de ser grande e belo, sabendo olvidar o erro alheio, assim como fez Jesus. O amor propele a vontade de caminhar em direção à fonte suprema. Não recuemos com a ilusão dos sentidos humanos. Que a vontade seja forte, como forte é o nosso sonho em ser feliz. Mensagem psicografada aqui no NEM, pela média Elaine, em 5/2/2021. Vamos fazer nossa prece agora. Convido a todos a relaxar um pouquinho, elevar o pensamento até Deus e pedir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, abençoando a cada um nesse momento, encarnado e desencarnado, e que abençoe a mensagem da noite de hoje também. Que ela entre em nossos corações e frutifique cada dia mais. Em nome de Jesus. Com uma oração do Pai Nosso, a gente inicia a palestra de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Bom, o tema escolhido para a noite é caridade e amor ao próximo. Eu fiz um estudo baseado no Livro dos Espíritos, tá? Onde o capítulo é a lei de justiça, amor e caridade, tá? Como nós falamos de justiça na última palestra, hoje nós vamos falar de caridade e amor ao próximo, tá? Inclusive, eu pensei nesse tema e depois que eu vi que, na realidade, ele era complemento do outro, né? Então, a gente vai dar praticamente uma continuidade aí. E a própria psicografia de hoje estava falando de amor também e de perdoar o próximo. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bom? No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz a visão de São Paulo a respeito da necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu queria ler para vocês. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos e não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria.
e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Então, será que a caridade é importante ou não? É um pouco, né? É muito importante. Na realidade, na última palestra, a gente tinha falado que a lei mais importante é de amor e caridade, né? Justiça, amor e caridade. E o que seria a caridade, né? O que é a caridade? Como a gente expressa a caridade? Como fazer a caridade? Esmola é caridade ou não, né? E o amor? O que é o amor? A caridade, uma das definições que eu mais gosto é que diz assim, a caridade é o amor em ação. O amor que a gente tem é o amor que a gente tem. A caridade é o amor que a gente dá. É o amor que a gente reparte. Essa é a caridade, o amor em ação, né? A gente tem um sol interno, né? E temos muito mais a doar do que a gente imagina. Então, quando a gente pensa em doação, em caridade, muitas vezes, e já foi falado várias vezes, parece que a gente quer falar só sobre algumas coisas materiais, e realmente não é. Embora não podemos também desfazer disso. Uma vez, foi até um pastor que me disse, né? Como é que você vai falar de Deus para uma pessoa que está com a barriga cheia de fome? Primeiro você tem que matar a fome dele, para depois falar de Deus para ele, né? E realmente, eu acho que nós estamos encarnados num planeta físico. E aqui nós temos necessidades físicas também. Então a gente não pode menosprezar esse tipo de ajuda. Mas será que a esmola é condenável pelos espíritos ou não? A gente vai ver lá na frente, tá? A justiça e a caridade são os braços do amor. Então o amor, ele precisa estar em ação. O amor parado, como foi dito aqui, é uma fé sem obras, é uma fé morta, né? Então o amor, ele precisa de braços. E os braços do amor são a justiça e a caridade, tá? A caridade seria o braço moral, né? E a justiça, o braço intelectual, para a gente colocar esse amor em ação. Tá? O amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Isso quem disse foi Emmanuel. Então, aquilo que a gente tem de amor dentro de nós é o reflexo de Deus dentro da gente. É aquela fagulha que a gente fala, é aquela semente, é ela que vai crescer, é por ela que a gente vai trabalhar e multiplicar essa semente do amor, que é o reflexo de Deus dentro de nós. O amor, assim como as coisas de Deus, quanto mais a gente dá, mais multiplica. A alegria, por exemplo, quando você está alegre, divide a sua alegria com alguém que goste de você, óbvio, né? A pessoa se alegra também e você não fica menos alegre por isso. São dois a ficar alegre. Então, as coisas de Deus, quando a gente divide, a gente multiplica. E essa é a temática de dividir o amor, de colocar o amor em ação. Parece que não, mas quando a gente começa uma boa ação, ela vai sendo transmitida para várias outras pessoas. Assim como quando a gente começa um dia não muito bom. A gente, se alguém desfaz da gente ou agride ou sei lá o quê, né? E você vai passando aquela coisa ruim para frente. Mas a gente pode fazer isso com o amor e com a caridade, né? Então, logo de manhã, aquele bom dia diferenciado, aquele sorriso nos lábios, é um ato de caridade também, né? E que quando pode de repente mudar o dia de uma pessoa,
pode mudar o dia daquela pessoa. Aquela pessoa pode mudar o dia de outra pessoa. E assim vai num círculo virtuoso, né? Como que a gente experimenta o amor de Deus? Como que a gente experimenta o amor de Deus? Quando a gente ama. Quando a gente ama, a gente está experimentando o amor de Deus, tá? E aí fica um apelo, né? Que a gente não perca nenhuma oportunidade de amar, nenhuma oportunidade de fazer caridade, né? Muitas vezes a gente pede para Deus uma oportunidade de ser muito caridoso, mas a gente precisa começar de algum lugar, é passo a passo. Não tem como a gente começar lá de cima. A gente muito provavelmente não vai fundar uma casa que vai atender milhares de pessoas. Não estou falando da nossa casa aqui, estou falando de um abrigo ou qualquer coisa do tipo. A gente provavelmente não está na nossa missão isso, talvez não esteja ao nosso alcance. A gente tem que ter humildade de saber o que está ao nosso alcance. Mas a gente começa aos pouquinhos mesmo, passo a passo, passo a passo. Então aquilo que eu falei do sorriso, aquilo que eu falei de uma palavra amiga, sobre o que nós falamos sobre uma prece que a gente pode fazer, né? E esse sol interior que nós temos dentro de nós, que a gente pode dar muita coisa para as pessoas. Num simples olhar, a pessoa sente se você foi amorosa com ela, se você foi benevolente com ela ou não. Num simples olhar, você pode humilhar ou pode aconchegar alguém, né? Então, que a gente não perca nenhuma oportunidade. As oportunidades, às vezes, são pequenas. As oportunidades não precisam ser grandes. A gente tem que começar pelo pequeno mesmo. A gente vai começando pelo pequeno até fazer o grande, né? Que será... a pergunta 886 do Livro dos Espíritos fala assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Tá? Então vamos lá de novo. Benevolência para com todos. Então a gente não vai escolher ninguém. Tá? Não vamos escolher se é amigo, se é inimigo. Não vamos escolher se é do mesmo time de futebol ou não, se é do mesmo partido político ou não. Não é para escolher ninguém. É benevolência para com todos. Então praticar o bem para com todos é uma das formas da gente colocar o nosso amor em ação. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é a capacidade de perdoar também, né? A capacidade que a gente tem, a predisposição a perdoar. Então, a indulgência com as imperfeições alheias. Porque a gente sempre fala e não custa repetir. Todos nós aqui, todos nós no planeta Terra temos imperfeições. Então, não tem essa que é a imperfeição maior ou uma imperfeição menor, né? Todos temos imperfeição. Então a gente precisa ser indulgente com a imperfeição dos outros e com a nossa também, né? Afinal de contas, nós estamos caminhando. Agora há pouco a gente falou que a gente precisa começar de baixo, fazendo devagarinho, porque a gente é imperfeito, a gente tem que se conscientizar disso, tem que ter essa humildade, só que não pode estacionar, né? Não pode estacionar, a gente não pode se prender a isso, né? Se prender a isso. A gente tem que continuar lutando, né? O amor e a caridade são complementos, ainda na pergunta 886, tá? O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível e que desejamos que não fosse feito. Então, quando a gente estiver diante de uma situação e pensar o que eu posso fazer por ele, a gente tem que pensar o que a gente gostaria que fosse feito por nós, né? E fazer para o nosso próximo, tá? Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Olha que coisa interessante isso aqui. Estudando esse texto, me caiu uma ficha muito interessante, porque ele fala que a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Então, todas as relações. É um aperto de mão, é uma conversa, de novo, aperto de mão, uma conversa, um sorriso. Então, na realidade,
Ser caridoso é um modo de vida. É um modo de vida. É no jeito que você fala, no jeito que você fala com as pessoas, que você se comunica, que você transmite alguma coisa. Quanto mais quando for um subordinado, né? Quanto mais quando for um subordinado, tem jeitos e jeitos de pedir as coisas. Tem que ser falado sempre com amor. Falar como a gente gostaria que falasse com a gente. Então essa parte aqui que me caiu foi uma coisa muito interessante, porque assim a gente pode viver de forma caridosa, né? Espalhando esses atos de amor dessa maneira, seja nesse aperto de mão ou nesse sorriso, né? Falando com as pessoas. A gente tem que lembrar que o nosso semelhante não se chama semelhante à toa, ele é nosso semelhante. Na realidade, se a gente acredita que Deus é Pai, somos todos irmãos, somos todos irmãos. E não tem diferença nenhuma de um para o outro. Existem estágios de evolução diferente, mas não existe um espírito melhor que o outro, não existe. Tanto é que nós, na nossa caminhada, e aqui fala no texto, a gente sempre vai ter espíritos que estão acima de nós e abaixo de nós. É muito importante tratar todos os níveis com a mesma benevolência, porque às vezes porque a pessoa tem um cargo maior, você trata com mais deferência e tal, né? E não é por aí. E não é por aí. A gente tem que ter o mesmo carinho e o mesmo respeito para com todos. E na vida da gente é assim. Tem espíritos acima que são para ser nossos espelhos, né? E abaixo para os quais nós seremos os espelhos dele. Tá? Entretanto, aqui ó, o que eu tinha falado, quanto mais sua posição é lastimável, mais devemos evitar aumentar-lhe a infelicidade da humilhação. Então, quando a gente vai ajudar alguém, tem aquele lance do que a mão direita não sabe, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, né? E de não ficar comentando isso daí também, né? Porque isso daí seria motivo de humilhação para a pessoa que está passando aquela necessidade. E na realidade, se a gente sair falando, a gente já perdeu todo o mérito também, né? A gente tem que ser algo meio que entre nós e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Deus sabe de todas as coisas. Tudo que a gente faz aqui é levado em consideração, de boa ou de ruim. E de alguma forma vai voltar para a gente. Sempre. Jesus disse também, amai aos vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos? Ele pergunta, né? Como é que a gente vai fazer para amar se é contrário ao que a gente está sentindo? Então ele diz assim, ó, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nós nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, a gente não vai conseguir amar nossos inimigos como a gente ama um parente querido, um ente querido. Mas a gente tem que ter essa benevolência para com eles também. Afinal de contas, o que a gente leu aqui? Benevolência para com todos. Então, também com eles. E o perdão e a indulgência. Tá? É fácil? Não é fácil, mas é importante a gente ter isso no coração para a gente se lembrar. Quando for afrontado ou qualquer coisa do tipo, a gente não revidar, né? A gente não revidar na mesma moeda. Na realidade, o que Jesus manda é pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Então, o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola degrada-se moral e fisicamente. Se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida do fraco deve ser provida sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, pelo que diz aqui, todos merecem assistência, né? Infelizmente, não é o que acontece ainda hoje, mas todos merecem assistência, principalmente aqueles que não podem mais trabalhar, né? E uma assistência de modo a não humilhá-los, nunca humilhá-los, sempre trazê-lo para o mesmo patamar que você está, para aquele mesmo olhar.
Um olhar onde encara com igualdade, no mesmo nível. Tá? Dessa forma, a esmola é condenável pelos espíritos? Não. Não é a esmola que é condenável, mas quase sempre a maneira como é concedida. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus veio ao encontro... Desculpa, pessoal. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro da criatura infeliz sem esperar que essa lhe estenda a mão. Então, por isso que é importante o olhar caridoso. É o olhar caridoso que vai nos dar a condição de perceber quando alguém está precisando de uma ajuda. A gente não precisa que ele estenda a mão, né? É esse cuidado que a gente precisa ter, primeiro com os nossos de casa e depois, na medida do possível, com os próximos, os outros próximos, né? Os próximos mais próximos e depois os outros próximos. Muitas vezes a pessoa não precisa chegar e falar para você, eu estou precisando de uma ajuda. Você está vendo, então você oferece ajuda para ela. Tá? Isso é um cuidado, é uma forma de demonstrar amor. Tá? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, está tanto no ato quanto na maneira de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração pouco será tocado. Tá? Então, que a gente faça as nossas coisas sempre com delicadeza, sempre com benevolência. Dessa maneira, a gente vai estar tocando o coração do nosso irmão. Na realidade, é uma coisa que eu acredito, inclusive aqui nas nossas palestras. Se de alguma forma a gente não tocar o coração de quem tá assistindo, não vai fazer diferença. Tem que tocar o coração. Tem que tocar o nosso coração, né? Lembre-se também de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, como a gente já tinha falado, né? É necessário distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem reclamar. E é a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amem-se uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa o mundo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que é o guia, e o aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir, como a gente disse também. Sejam, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que os leva a tirar dos seus bolsos o óbolo que dão friamente àquele que ousa pedir-lhes, mas dirijam-se ao encontro das misérias ocultas, sejam indulgentes para com os erros dos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício. Instrua e moralize-os, sejam afáveis e benevolentes para com todos os que lhes são inferiores. Sejam no mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e terão obedecido à lei de Deus. Tá? Então, obedecer à lei de Deus é ser benevolente até com os mais inferiores seres da criação. Tá? Então, a gente tem nossos irmãozinhos animais. Hoje em dia, os pets viraram realmente um integrante da família, né? E a gente sabe que realmente eles não estão aí à toa, eles estão, de certa forma, para nos ensinar alguma coisa e nós também para ensiná-los a ele, né? A eles também. Então, que a gente possa amar todos os seres da criação, os vegetais, os animais. Aí entra o nosso meio ambiente, a nossa floresta e tudo, né? Tantas coisas importantes que a gente já vem sentindo o reflexo da gente não estar respeitando, né? Com todas essas condições climáticas diferenciadas que está tendo por aí, né?
O amor materno e filial. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É tanto um quanto o outro. A natureza dotou a mãe de amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é restrito às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento a uma abnegação que constitui virtudes. Sobrevive mesmo à morte, acompanhando o filho além da vida material. Vejam bem que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então, ele aqui nos explica que os animais também amam, né, os seus filhotinhos, tal, mas é basicamente enquanto eles estão sob os cuidados materiais ali. Depois daquilo, ele já se torna um ser independente mesmo e não tem mais tantos cuidados, né? A mãe libera ele para viver. Já no reino hominal, né, a gente mantém esses laços por mais tempo, o laço de amor. Irmãos, eu não sou cantor, mas eu queria compartilhar com vocês uma oração, tá? E quem souber cantar, canta junto. E eu gostaria que vocês ouvissem com o coração. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, tá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, gente. Eu agradeço a oportunidade, fica com essa mensagem de amor. Eu peço ao senhor Genésio que faça a prece de encerramento e o passe coletivo, por favor.
Então, primeiramente, eu quero, em meu nome, em nome da diretoria e de todos os participantes desta casa, agradecer de todo o coração ao Leandro este tema tão importante, tão necessário para todos nós. Então, nossa gratidão imensa e que seu trabalho continue eternamente. E vamos agora, então, elevar nosso pensamento ao Pai Criador com gratidão por todas as oportunidades de crescimento que Ele coloca em nosso caminho, em nossas possibilidades. A Jesus, que nos mostra como trilhar os caminhos das leis eternas do Pai. E aos benfeitores espirituais, seareiros do Mestre Jesus, que nos alicerçam a caminhada no dia a dia, hoje e sempre, sempre com amor, nos proporcionando o melhor para a nossa paz, para a nossa felicidade. Assim, unidos todos como irmãos, agradecemos profundamente e pedimos também por todos os irmãos do globo terrestre que sofrem com a pandemia, sofrem com as guerras, com os terremotos, com vulcões, com tantas coisas ainda, que somos constrangidos, mas que visam o nosso crescimento, nosso fortalecimento. E que convidamos agora a todos que coloquem em Jesus a sua fé, o seu amor, e vamos mentalizar as virtudes que Ele nos transmitiu, exemplificando tantas curas, tanta assistência, e que continua entre nós, distribuindo esse amor, essas energias, esses fluidos que podemos receber se abrirmos a nossa mente e o nosso coração. Então, os que estão aqui presentes, os que estão em seus lares, vamos mentalizando Jesus, mentalizando suas mãos sobre nossas cabeças, transmitindo as energias, os fluidos, mentalizando os mentores de cada um de nós, os bons espíritos, transmitindo esses fluidos conforme a necessidade de cada um de nós, que estejamos conectados com este momento de luz, este momento tão importante. Então, mentalizemos nosso corpo espiritual, percebendo em todos os centros de força, o nosso corpo físico, recebendo a transmissão dessas energias que curam o corpo e a alma. E uma vez mais, então, pedimos, mestre, benfeitores, que nos despeçam na vossa paz, no vosso amor, para o retorno de nossos lares, nossos afazeres, sem nos esquecermos da verdadeira caridade para com o próximo e para com toda a natureza divina. Que assim seja, com a graça de Deus.